Bem, já estamos de volta com o programa Sem Censura. Este já é o segundo bloco do dia de hoje, o momento em que eu escolho para mandar aquele abraço muito especial para a turma da noite, quando a gente reprisa o programa. Bem, gente, hoje, 6 de maio, é comemorado o Dia da Matemática. Em homenagem ao matemático Júlio César de Mello e Souza, o intuito da data é despertar o interesse pela disciplina. E quem conversa conosco sobre a importância dessa matéria tão temida por muitos é o professor de matemática José Wilkinson Oliveira. Querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Em seu nome, eu mando aquele abraço muito especial para toda a turma lá do Colégio Santa Catarina de Sena e todos muito os professores obrigado. também. Beijo no coração de todos. Bem, vamos lá. De onde surgiu ou como surgiu essa tão falada e temida matemática? Certo. O surgimento da matemática, né, ele surgiu desde os primórdios, quando o homem não começava nem saber contar, na verdade. Então, muitos artefatos matemáticos surgiram com a ideia, primeiramente, de contar, de escrever em muros, escrever em ossos. E as civilizações foram avançando e, com isso, o avanço da tecnologia, da matemática também, ao longo do tempo. Os árabes aperfeiçoaram bastante a matemática e nós temos o que a gente chama de indo-arábico, os números indo-arábicos surgindo, né? E nesse contexto, a matemática vai avançando, surge então a ideia dos conjuntos numéricos, né? A ideia inicial de contar um número através de situações do dia a dia, né, coletadas. Sim. Então surge a ideia dos números positivos, aí logo depois surgem os números negativos, os fracionários, os números decimais, as dízimas periódicas e aí esse universo de números que nós conhecemos. Quem foi Júlio César Mello e Souza? Certo, Júlio César Mello e Souza, nossa, falar de Júlio César Mello e Souza é falar do brilhantismo da matemática, né? Ele foi um grande matemático, muito responsável, né, na verdade, foi o primordial em levar a ideia matemática nos livros. Adorava matemática, escritor, Júlio César Mello e Souza, mais conhecido como pseudônimo de Mauatarran, né? Escreveu vários livros maravilhosos e, dentre esses vários livros maravilhosos que falam sobre a maravilha da matemática, nós podemos destacar, por exemplo, O Homem que Calculava, né? E que conta a história de um árabe que tem vários desafios matemáticos pela frente e consegue trazer, né, essa matemática diferente da matemática da realidade, na qual muitas das vezes nós temos muitas situações envolvendo fórmulas matemáticas. Júlio César, em suas obras, ele deixava isso de lado e fazia com que, de fato, o leitor, o aluno, ele levasse em consideração mais o quesito lógico da situação matemática. E como você se apaixonou pela matemática? Como foi o início disso tudo, professor? Na verdade, o meu grande sonho era ser engenheiro civil, né? E aí eu acabei passando nas duas disciplinas, né? Engenharia civil na UFPA e matemática na UEPA. Sim. E no decorrer do processo, à época também eu era militar, na Marinha. Sim. E aí eu ia uma semana para a UEPA e uma semana para a Federal, né? Acabou que no meio do processo eu queria ser engenheiro calculista. E aí eu decidi que para ser um engenheiro calculista, eu deveria ser muito bom em matemática. Aí eu acabei deixando a engenharia civil de lado e acabei migrando para matemática e me realizei. De fato, eu gosto muito, eu amo mesmo o que eu faço. Então, diferente de muitos, e aí eu quero que o senhor explique para a gente qual o motivo pelo qual boa parte das pessoas tem muito temor à matemática. Isso daí é histórico, né? Essa questão de a temorosidade pela matemática. Muitas das vezes, até passado de geração em geração, eu nas minhas aulas de matemática costumo deixar esse misticismo um pouco de lado. Na verdade, eu costumo, no início do processo, trabalhar com uma matemática mais lúdica, na qual eu consiga trazer o aluno, de fato, para a realidade
Sim. de forma mais simples e mostrar para ele que, de fato, essa matemática não é uma matemática como todos imaginam, uma matemática de sete cabeças, um bicho-papão. É certo que a vida, na verdade, não vai cobrar isso dele, né? Sim. Então, durante as aulas também, eu mostro para ele, né, logo depois que a gente consegue essa atração, eu consigo trazer esse aluno para mim, de fato, e perceber que a gente consegue avançar a matemática com a matemática de uma forma mais ampla. E aí a gente começa, de fato, a aprofundar os conhecimentos de matemática, como tem que ser feito, né? Sim. Direcionando a matemática para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para que é cobrado em concursos vestibulares, o Enem. Então, desde cedo, por exemplo, eu dou aula no Fundamental 1. Perfeito. E também dou aula no ensino médio. Então, eu conheço muito bem a realidade dos alunos que estão iniciando nesse processo de amadurecimento da matemática, bem como os alunos que já estão terminando o processo básico, né, para ingressar na faculdade. Então, eu acredito que esse pensamento matemático, ele deve ser trabalhado de forma mais forte, com muito mais força mesmo, no ensino básico, na qual, aí o nome já diz tudo, né? Ensino básico, na qual o aluno precisa, de fato, perceber que a base vai ser fundamental lá na frente para ele. Muito bom. Pergunta do público chegando. O Sérgio, do bairro da Condor, pergunta: antigamente usava-se a tabuada como complemento de uma aula de matemática, onde o aluno estudava em casa e sempre no final de semana o professor, digamos, tomava a lição. Hoje, a geração não gosta nem de escrever, pois tem o celular para fazer o cálculo. Verdade. Você acha que isso se perdeu com o tempo devido a quê? E ai daquele que não soubesse na ponta da língua a tabuada. Na verdade, a gente tem que acompanhar, de fato, o processo tecnológico, né? Utilizar celular, calculadora em sala de aula, a certo ponto pode ser prejudicial. Sim. A certo ponto não mais. Como, por exemplo, o engenheiro atualmente do ramo de cálculo, ele quase não vai para fazer continhas na matemática ou no papel, né? Então, a tecnologia como suporte, atualmente, ela é fundamental no aprendizado também. Então, eu acredito, principalmente depois da pandemia, né, que a maioria dos professores, inclusive eu também, né, a gente sofreu bastante com relação a gravar aulas, todo aquele cenário que teve turbulento, mas eu acredito que a tecnologia ela veio sim para ficar e o professor tem que saber acompanhar. Uma forma disso é incluir a tecnologia nas próprias aulas. Sem dúvida. Os alunos, por exemplo, eles gostam muito da gamificação da matemática. Então, quem sabe fazer de fato a utilização de um cálculo matemático utilizando a calculadora em sala de aula, mostrar para o aluno, porque vamos pensar assim, se o aluno não souber resolver a expressão de forma tradicional, ele não vai saber como usar o recurso da calculadora. Perfeito, perfeito. Então, que tipos ou elementos ou instrumentos poderiam funcionar como facilitadores da aprendizagem da matemática? Certo. Primeiro facilitador é a rotina do aluno. Então, eu diria que o aluno ter uma rotina de estudo é fundamental nesse processo. Vai facilitar bastante o processo de ensino-aprendizagem dele. Uma rotina de estudo voltada não somente ao aprendizado da matemática, mas o aprendizado de todas as disciplinas em consonância. Eu diria que a união, né, de vários fatores vai fazer com que ele chegue a um sucesso pleno. Sim. Como eu digo sempre para os meus alunos assim, a matemática atualmente, ela não é apenas você fazer continha. Com certeza não. Né? O aluno tem que saber ler, tem que saber interpretar um probleminha matemático, ele tem que saber se posicionar em situações no dia a dia que vão lhe favorecer com que ele consiga traduzir um problema. Com certeza. Então não é apenas fazer continha. Pergunta do público. O Mauro Rocha de Anani deu a pergunta: é interessante enfatizar aos pequenos desde cedo a importância do ensino da matemática, já que ela está presente no nosso cotidiano. Qual a relação direta da matemática com a arte?
Ah, Nossa, com a vida em que si, legal. qual a importância? Eu vou ampliar, tá, professor Mauro? Qual a importância da matemática para a nossa vida? A importância da matemática para a nossa vida é fundamental, né? A matemática, ela está presente em tudo na nossa vida, Sim. desde um simples fazer uma compra nos supermercados, como, por exemplo, aos altíssimos avanços tecnológicos. Então, viver sem matemática, né? Eu, como matemático, Exato. eu falo isso que de todo o coração, viver sem matemática é viver com os olhos vendados, na verdade. A matemática, ela é fundamental no processo do nosso dia a dia. Perfeito. A gente percebe hoje que no ensino fundamental, e eu acompanho porque minha filha tem 12 anos e está fazendo a 7ª série hoje, dentro da sala de aula, hoje, no ensino, tanto a língua portuguesa quanto a matemática têm o mesmo peso. Por que houve esse equilíbrio das duas forças, língua portuguesa para o lado e matemática? Certo. Isso é tradicional, né? Há muito tempo essas duas disciplinas, elas têm uma carga horária muito grande. Perfeito. Então, por exemplo, quando você pega um roteiro de estudo de um aluno do ensino fundamental, por exemplo, você vê que a carga horária da disciplina de matemática e da disciplina de português também, elas têm uma gama de conteúdo muito grande. Mas, na verdade, quem impõe isso é o próprio Ministério da Educação, né? Está aí, por exemplo, a BNCC, que em consonância com o ensino básico, Perfeito. né, tem a grade curricular desse jeito. Quais são algumas das maiores descobertas matemáticas da história e como elas impactaram o mundo? Não vou pedir toda, mas pelo menos uma, professor. Nossa, eu vou falar assim, uma descoberta matemática que impactou bastante foi a utilização do GPS. Né? Pronto. O GPS, hoje em dia, né, você está na sua casa à noite, né, chegou do trabalho, você vai lá, pede um iFood, né, Sim. ele consegue fazer pedidos. Estão aí os aplicativos, né, na área, quase não se vê mais ônibus na cidade. Então, eu diria que, além do GPS, né, os computadores, Sim. enfim. Eu poderia dizer que hoje, no eixo da tecnologia, até porque é uma palavra que se fala muito, os algoritmos também são ligados diretamente Sim. à matemática? Sim, o algoritmo é uma linguagem, principalmente a linguagem computacional, né? Sim. A ideia de algoritmo é a ideia de saber fazer algo em sequência. Então, os computadores, por exemplo, eles trabalham muito com a ideia de algoritmos nos códigos binários, que a gente chama. Sim. Não é uma linguagem muito comum, tradicional, que a gente consegue falar no nosso dia a dia, mas é uma linguagem que a gente traz também para a sala de aula para que os alunos consigam entender essa linguagem do mundo da informática também. A organização, como ainda um suporte de facilitação da aprendizagem da matemática, por exemplo, a organização de gincanas, feiras, onde a matemática seja o foco, ajuda principalmente crianças e adolescentes a gostarem mais? Funciona como estimulador? Funciona e é um atrativo muito importante para os alunos. Eu diria que as escolas, os pais, a família em geral, a sociedade, ela deve sim influenciar bastante, divulgar bastante essas Olimpíadas, esses questionamentos. Existem várias Olimpíadas que são muito importantes nesse contexto. Eu posso destacar algumas, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, Legal. que trabalha com frentes de matemática, ciências, astronomia, astronáutica. Tem também a Olimpíada Brasileira de Matemática. Tem uma Olimpíada muito legal que os alunos gostam bastante, que é a Olimpíada que envolve muito raciocínio lógico, que é a Olimpíada Canguru de Matemática. Há 2 anos atrás, a OBMEP, ela abriu também para o ensino fundamental menorzinho, né? A Olimpíada Mirim. E os alunos gostam muito, né? Aqueles alunos que têm afinidade pela matemática, eles gostam muito e os resultados depois, eles são só consequências, na verdade. Porque essas Olimpíadas, elas tendem a ser como um eixo, né, de propulsão para esses alunos gostarem mais da disciplina, né? Perder esse temido medo que tem. Enfim, é muito bom. Pergunta. Hoje, via um portal de Macapá, eles estavam de lá de Macapá. Olha só que legal. Opa, obrigado, Osni. Perguntam por que chamam aritmofobia quem possui medo irracional de números ou temas ligados à aritmética. Olha, que bacana essa pergunta, hein? Que bacana. Na verdade, esse termo, né, é por conta a gente falou ainda há pouco dessa história de
falar com que a matemática é um bicho papão, né? Sim, sim. Na verdade, essa ideia existe mesmo, né? Eu costumo ouvir muito de alguns alunos meus o seguinte: poxa, Wilson, você é muito legal, mas eu não gosto da matemática. Eu não gosto da matemática. Aí eu, calma, vamos lá, a gente está se conhecendo, no decorrer do processo você vai conseguir. Sim. Então, eu diria aí para essa mocinha, né, que fez a pergunta, para que ela não sinta esse medo, não, e consiga, de fato, mergulhar nesse mundo maravilhoso dos números. Muito bom. Pergunta. O Nilson Almeida da Terra Firme diz: a matemática sempre foi demonizada e eu aceitava assim. No meu processo educacional, muito devido à questão calculista. Porém, professores especiais mostraram a matemática a beleza do cotidiano. E a partir do momento que entendi, me apaixonei. Essa é a virada de chave, professor. Sou engenheiro formado por amor à matemática e física. Olha que legal, obrigada. Essa é a virada de chave, de verdade, né? É você gostar do processo, Sim. né? É gostar de estudar, de fato, né? E você vai aprendendo aos poucos gostar da matemática, né? Não é uma coisa assim, vou gostar da matemática de hoje para amanhã, né? E, de fato, depois que você aprende, né, os conceitos matemáticos, você consegue olhar para a realidade de forma um pouquinho mais diferente. Por exemplo, eu sou muito apaixonado pelo que faço. Eu gosto mesmo de coração. Na verdade, eu amo, né? Sim. Eu amo muito a matemática e eu posso dizer com todo carinho assim, do coração que essa é a virada de chave. Essa é a virada de chave. Muito bom. Mais uma última O pergunta. Sérgio do bairro da Condor pergunta se o senhor acha que o medo e achar a matemática mais complicada seriam porque incluíram letras nela. Olha, discordo. Tá boa essa. É boa. Né? Na verdade, né, isso daí é muito engraçado, por quê? Porque até, por exemplo, mais ou menos o 5º ano, né, o aluno só vê o processo aritmético da situação, né? Exato. Aí quando começa a chegar no 6º e no 7º ano, aí já começa a entrar a letra no processo matemático, a álgebra, né? E aí ele vê o quadro com um monte de letra e número, né? Professor, o que essa letra significa? O que essa letra e o número significa? Então, esse processo algébrico, na verdade, ele tem que ser sentido, ele tem que ser ensinado aos poucos. Sim. Então, de fato, né, quando o aluno vê o quadro cheio de números, logo no início, né, da sua carreira como nesse mundo da matemática, que ele vê o quadro todo cheio de letras e números, é assustador mesmo, mas é questão de tempo ele gostar. Muito bom. Para encerrar, então, olha, alguns matemáticos famosos: Pitágoras, Arquimedes, Euclides, Cláudio Ptolomeu, Galileu Galilei, Malbataan, que é o nome, né, do Júlio César Melo de Souza, Ubiratã D'Ambrosio e Elon Lages Lima, esses dois últimos matemáticos brasileiros, além do professor José Wilson, que está aqui, um apaixonado por matemática. Tem algum perfil nas mídias sociais que você converse com as pessoas sobre como dominar e se apaixonar pela matemática? Eu tenho meu Instagram, né, que é o @willacademy. E as minhas redes sociais no Facebook, que é bem facinho, só colocar meu nome lá, José Wilson, que você vai me encontrar. Muito bom, professor. Muito obrigada, viu? Feliz dia da matemática. Muito obrigado. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco tem polêmica no ar. Até já.